paz a todos. Estou grato a Deus por estar com os irmãos. Eu acredito que é a primeira vez que eu venho aqui, né? E a primeira vez. Já conheci aqui o tempo, mas ainda não tive o privilégio de estar participando com os irmãos de um trabalho tão abençoador como esse, onde temos ouvido a voz do Senhor através dos louvores, da adoração, porque de fato estamos aqui para adorar ao Senhor. E recebemos da sua parte de acordo com a sua perfeita, boa e agradável vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz em estar ciente das temáticas dessas campanhas, e salvo engano, dentre elas está a oração, a perseverança e o jugo. Eu não me atentei de fato, irmãos, para a temática de hoje. No entanto, eu quero incluir no texto que o Senhor colocou no meu coração, até porque vou falar um pouco sobre adoração. Eu entendo que o louvor faz parte da adoração. Eu quero compartilhar com os irmãos, de acordo com a orientação do Senhor, Espírito Santo, um pouco sobre adoração. Entendo que a vontade do Senhor já está sendo e continuará sendo manifestada no nosso meio. Eu quero te convidar, por gentileza, você que tenha ousadia, coragem de botar o livro sagrado. Se você puder abrir a tua Bíblia no livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4 e o versículo de número 23. É um dos textos mais conhecidos do livro sagrado. Obrigado a aqueles que ficarem entendendo essa palavra, muito grato. Deus continue te abençoando. Então, abra o livro, antigamente chamado de um livrão da capa preta. Hoje, a paleta de cores é completa, para todos os gostos. Quem encontrou e pode, diga um sonoro amém. Leamos a palavra. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Podem tomar assento. Damos glória a Deus. Da forma que você está, levante uma das tuas mãos, se assim puder fazê-lo. Nós vamos fazer uma oração rápida. Eu acredito, irmãos, é a oração café de mineiro, viu? Curta e quente, amém? Então, de olhos fechados, oramos ao Senhor. Eterno Deus, na tua presença aqui já estamos. O meu desejo é que eu seja instrumento da tua vontade para a tua noiva, a tua igreja nesse lugar, debaixo da autoridade que o Senhor nos conferiu no Calvário. Eu quero te pedir agora, Senhor, toda a operação dos tronos seja neutralizada agora. Todos os espíritos que receberam ordens da parte das trevas com o intuito de roubar, de minar, de minorar a tua palavra nos corações, em nome do Senhor Jesus, nós nos repreendemos agora. Estes espíritos que trabalham se utilizando da distração, dos pensamentos paralelos ou de qualquer outro tipo de coisa, nós anulamos a força deles agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, se há um texto que sempre me chamou a atenção no livro sagrado, este texto de João, capítulo 4, versículo 23. Principalmente quando, em um determinado ponto do diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, em uma conversa aparentemente despretensiosa, o Senhor aclara àquela mulher uma das revelações mais profundas do livro sagrado. Quando ela lhe faz uma pergunta e o Senhor lhe responde dizendo: vem a hora
e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E algo me intrigava nesta passagem: como se pode adorar a Deus em espírito e não em verdade? E a minha oração ao Senhor Espírito Santo era que, através das suas revelações poderosas, eu pudesse compreender de fato o que o Senhor Jesus estava dizendo quando mencionava tais palavras. E um belo dia o Senhor me surpreende, me revelando, me aclarando em detalhes a respeito deste texto. E eu quero compartilhar com muita humildade com os santos e santas que aqui se encontram como adorar a Deus em espírito e em verdade. É sabido de todos nós que, quando Deus formou o homem, Ele nos habilitou, nos capacitou para adorarmos a Ele de forma plena, absoluta, no nosso corpo físico. Nós tínhamos acesso ao Pai diariamente. Havia contato entre Deus e o homem. Mais uma vez, o homem maculando esta comunhão através do pecado. A adoração através do corpo, ela não era perfeita. Então, em todo o texto sagrado, o Senhor estabelece uma regra: o sacrifício, para que a adoração fosse oferecida ao Senhor e para que esta adoração realmente fosse recebida por Deus. O sacrifício era uma forma do homem se purificar para se chegar até Deus. E de fato eles não tinham um acesso pleno, mas bem restrito, bem limitado. Então surge o personagem e a pessoa do sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote nada mais era do que o representante do povo diante de Deus. Também nós encontramos aqui o profeta. E quem eram os profetas? Era o representante de Deus diante do povo. E eram os meios pelos quais o Senhor se utilizava para falar com o seu povo exclusivo, porque a adoração já não era mais perfeita. E aqui eu quero me avizinhar até o Calvário, para que possamos sintetizar esta mensagem, que você chegue a uma compreensão plena daquilo que o Espírito Santo tem para nós outros aqui. Quando Jesus se entrega naquele madeiro do Calvário, o Senhor nos dá o direito, Ele resgata em nós a verdadeira adoração, porque nós paramos para analisar o sacrifício substitutivo de Cristo, um Deus soberano, acima de todas as coisas. Há alguém que até diz que Deus não olha para cima, porque não há nada acima dele. Ele é Senhor de tudo. A palavra Senhor significa dono. Ele é o dono absoluto de tudo. Quando Deus empreende algo, nada e nem ninguém pode impedir as mãos dele. Isaías 43:13, o profeta proclama, celebra a grandeza de Deus, e ele empresta os seus lábios para o Senhor. E o Senhor profere por meio do profeta, dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E operando eu, agindo eu, quem impedirá? Este questionamento feito pelo próprio Deus até hoje não foi respondido, porque nunca apareceu um inimigo à altura de Deus. Alguém que pensa que o adversário está degladiando com o eterno. Deus está medindo forças com o adversário, com o inimigo das nossas almas. Mas pelo contrário, Satanás é como um cachorrinho da coleira de Deus. Deus nunca precisou lutar contra o adversário, porque tudo está no controle das suas mãos. Para Deus, o homem, aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que há de ser é a mesma coisa, porque Deus não está limitado e restrito ao tempo. O Senhor não está na eternidade. A eternidade é que está dentro dele. Aleluia. Quando eu olho para as pessoas que aqui se encontram, nós encontramos várias faixas etárias de idade. Encontramos pessoas já na terceira idade, outros na flor da idade. E algo comum entre todos nós que aqui estamos é que nós sofremos o efeito do tempo. Entretanto, Deus não sofre o efeito do tempo.
Hebreus capítulo 13, versículo 8, o Senhor diz na sua palavra: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que eu entendo com esta verdade? Que as promessas de Deus para a tua família, as promessas de Deus para a tua casa, as promessas de Deus para o teu ministério, aquilo que Deus proferiu ao teu respeito, não perderam a validade, não perderam a valia, não foram engavetadas, mas pelo contrário, elas permanecem de pé, porque quando o homem fala, a sua palavra só é consolidada quando ele a cumpre. Deus é o contrário do homem, porque Deus não se limita aos parâmetros do homem, aos caminhos pré-estabelecidos pelo homem, mas pelo contrário, Deus trabalha da maneira dele, da forma dele, como ele quer, porque ele é Deus. É que eu entendo, queridos. Quando Deus fala, ainda que nós não estejamos contemplando nada através dos nossos olhos, mas é uma realidade, porque o crente não é guiado por vista, não é guiado por aquilo que está ao alcance da sua visão, mas nós somos guiados pela fé. E Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se pode ver. Porque fé é acreditar no invisível e ter a convicção da realidade daquilo que ainda não se pode se ver. E eu compreendo que quando Deus fala, a sua palavra é consubstanciada na hora, porque para Deus não vai acontecer, já aconteceu. A promessa de Deus para a tua vida, mesmo não sendo uma realidade no presente, mas já é algo real, porque foi Deus quem proferiu. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. E o Senhor restaura a verdadeira adoração. Irmãos, eu estou tentando controlar aqui a voz, porque eu sei que se eu, aquele ato de pregar bem agitado, pastor, aí eu sei que se eu fizer dessa maneira eu não vou conseguir terminar a mensagem. Ontem eu estava em um congresso, uma cidadezinha do nosso Maranhão, e foi uma bênção de Deus. Porém foram 3 dias muito intensos, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. E nessa época do ano, a voz da gente é bem atacada, né? Então, eu estou poupando aqui, tá, irmãos? Mas eu creio que a palavra está chegando aí, amém? Porque eu confesso para os irmãos, Deus não precisa de uma voz bonita, Deus não precisa de uma bagagem intelectual. Tudo isso Deus se utiliza. Se nós temos alguma coisa em Deus, faz com que utilizamos isso na sua obra. Mas o que Deus precisa realmente de verdadeiros adoradores, é de pessoas, homens e mulheres que estejam disponíveis à vontade dele. Aleluia. O véu se rasga de alto a baixo. O Senhor restaura a adoração. Aquele homem que foi criado corpo, alma e espírito, evidenciando aqui as marcas de Deus no homem, a imagem e semelhança que nos faz ser parecidos com Deus. É a nossa própria composição. Deus nos fez corpo, alma e espírito. O adversário contamina, macula o corpo. Aí Deus restaura no Calvário, no corpo, sem pecado. Ele restaura a verdadeira adoração. E agora o homem se torna espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que o mesmo Deus de paz nos concede santos em tudo, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia da sua vida. Aleluia. Através do Senhor Espírito Santo, Deus preserva-nos em todas as dimensões da nossa vida, para que estejamos preparados para o dia da sua iminente vida. Santos de Deus, então nós falamos, mas qual a diferença entre adorar em espírito e adorar em verdade? Adorar em espírito, todo ser humano tem esta capacidade, seja conhecedor da palavra ou não, todos têm esta capacidade. E o que é o espírito? É a fagulha de Deus no homem, é o que nos faz sentir a necessidade de Deus. Por esta razão, quando alguém vai para o mundo e procura preencher aquele vazio existencial, nós assim o chamamos, com bebidas, com entretenimento, com mulheres, drogas, com dinheiro, obtendo tudo que o mundo pode oferecer,
se embriagando em torno da sua própria volúpia, ele retorna vazio, mais vazio do que quando se lança em todas essas coisas. Por quê? Porque só existe algo que pode preencher o coração do homem, e a presença de Deus. Aleluia. Se nós sairmos daqui e formos para os lugares mais remotos da face da terra, e encontrarmos ali alguém, um eremita, ou qualquer pessoa vivendo em um claustro isolado de todos, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele grupo, aquela comunidade, aquela aldeia, vai estar adorando alguma coisa, seja uma madeira, um sol, qualquer objeto. Por quê? Porque há uma necessidade no homem de adorar algo, porque Deus nos criou com um propósito. Hoje eu ouço muito falar: quer saber a razão da felicidade? Então encontre o teu propósito em Deus, e se você vai ser completo. E algumas pessoas se martirizam, se tornam o seu carrasco, porque estão à procura do propósito, e às vezes parece que não se encaixam, e vem aquele sentimento de inferioridade, de que o torna incompleto. Mas é fácil encontrar o teu propósito. Você nasceu para adorar. Esta é a razão da criação. Deus nos criou para a glória do nome dele. Ele nos gerou na sua palavra. Então tudo que nós empreendemos para o reino dos céus, quando nós fazemos com amor para Ele, nós estamos cumprindo a vontade do Pai. Não importa se seja algo aparentemente insignificante, porque Deus está procurando a sinceridade do coração. Olha para Gideão. Gideão estava no lugar errado, fazendo a coisa certa. Gideão estava no lagar. O lagar era lugar de pisar uvas. Ele estava malhando trigo. O lugar era errado, mas ele estava tomando a atitude certa. E o Senhor aparece para Gideão na forma teofânica e profere para ele: varão valoroso. Aleluia. Não importa que o que você esteja realizando não esteja recebendo aplausos dos homens. O que importa é que, se você está fazendo para Deus, você está cumprindo o teu papel como adorador. Aleluia. Servir a Deus é isso. Servir a Deus não é atrair a glória para si. Servir a Deus, queridos, não é de fato se isolar. Servir a Deus é deixar que Ele apareça, que a glória dele apareça, e que o homem diminua. Aleluia. Porque humildade, irmãos, eu sempre gosto de mencionar isso a respeito de humildade. Se existe uma palavra que me chama a atenção, algo que me chama a atenção na vida de alguém, é a humildade. Existem homens poderosíssimos, outros riquíssimos, e são uma carga de humildade. Existem outras pessoas que não têm nada, mas são arrogantes, prepotentes. Porque humildade não é deixar de pensar em si. Humildade é deixar de pensar somente em si. Humildade, queridos, é quando o homem se torna o centro, e na verdade Jesus é que é o centro. O homem tem que estar no centro, mas é da vontade dele. Aleluia. E o meu horário era assim, saiu, então eu vou resumir para explicar para os irmãos. Todos nós podemos adorar em espírito, porque é uma necessidade do homem. Agora entra um detalhe: adorar em espírito e em verdade só podem aqueles que já conhecem o Senhor, porque Cristo é a verdade, e Ele nos alinha com a sua vontade, fazendo com que possamos adorar Ele, não só em espírito, como muitos estão em diversos lugares, de forma idólatra, de forma errada, mas tentando adorar ao Senhor. Estão adorando em espírito. É uma necessidade, uma carência. No entanto, estão longe da verdade. Graças a Deus que esta multidão conhece a verdade e pode adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Eu vou fazer uma rápida oração aqui no final, mas eu quero contar apenas um testemunho. Posso funcionar? Glória a Deus, depois eu vou contar. Amém? A gente pergunta assim muito, né? Fica complicado para dizer não. Mas os pregadores já fazem isso.
com esse objetivo, viu? Glória a Deus. Queridos, nós estamos em batalha espiritual, estamos em guerra. Instância algum, o adversário vai parar de nos atacar. Esta é a realidade. Porém, onde o Senhor permitir que nós devemos o Evangelho, nós temos que manifestar o reino dele como adoradores. Adorar o Senhor é cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Eu quero comunicar algo aos irmãos, apenas para reforçar um pouco mais desta palavra que o Senhor colocara no meu coração, a respeito deste Deus que empreende, tudo que Ele empreende dá certo. Eu estava pregando num lugarzinho, eu vou tentar resumir da melhor forma possível. Era apenas 5 ruas, aquele povoado, limite de Sítio Novo. E naquela localidade, durante a administração, eu estava me movimentando, porque vocês não me conhecem ainda pregando, tá bom? Eu já conversei com vocês, né? Eu estava me movimentando na igreja, no meio da igreja. Estava bem no centro da igreja, irmãos, praticamente desse tamanho o templo. E eu sentia, no meio da igreja, aquele forte odor de algo conformal, característico de quando estamos em um velório onde o corpo foi cuidadosamente aproximado. E aquilo me chamou a atenção. Eu não entendia nada, mas aquilo veio às minhas narinas e eu falei para Deus. Eu não consigo explicar, irmãos, mas foi Deus que me criou e me deu os sentidos. Então eu entendi que era da parte do Senhor. Eu falei para a igreja: irmãos, eu estou sentindo um forte odor de algo conformal, e proferi tudo o que eu acabei de dizer. Quando eu falei estas palavras, o Senhor traz, através daquele sentimento poderoso, por meio do Senhor Espírito Santo, aclara os meus olhos uma visão. E eu via no meio da igreja um caixão cor de madeira, é característico de caixões. E na tampa, na parte que fica o rosto do corpo, havia um arabesco dourado. E eu descrevi tudo isso para a igreja. E quando eu falei tais palavras, veio um espírito de incredulidade, e o Senhor me fazia entender o que alguns estavam pensando naquele lugar. E veio a palavra ao meu coração. E eu lembrei quando Deus falou com Jeremias no capítulo 18, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: desce a casa do homem. E eu falei àquela igreja: irmãos, para que vocês saibam que Deus ainda usa profetas na terra, o Senhor vai cumprir esta palavra apressadamente. E eu olho para uma jovem, ela estava à minha direita. Eu me aproximo dela, tinha um microfone, algumas pessoas já estavam de joelhos reconciliando. E eu converso com aquela moça durante aproximadamente 15 minutos. 15 minutos durante uma pregação é tempo demais, irmãos. Seu microfone. Ela estava chorando. Eu falei toda a realidade para ela. E se o Senhor quer que você e a sua família usufrua da misericórdia dele. E ela olha para mim, e aquele aparente quebrantamento é rompido, interrompido, quando ela dá um sorriso no canto da boca, fixa os seus olhos em mim, bate a mão no meu ombro e diz assim: fica tranquilo, o meu sangue, o sangue da minha família não está sobre os teus olhos. Fica tranquilo. Irmãos, aquilo rasgou meu coração. Eu olhei para ela, o Senhor me deu autoridade e disse: tu tem duas escolhas, ou tu volta para o teu lugar, ou tu vem à frente. Se tu retornar ao teu lugar, tu vai ouvir essas palavras que eu te disse, como que eu estivesse do lado do teu ouvido, falando em alta emoção. E ela voltou para o lugar e sentou. Isso era sábado à noite, domingo pela manhã, 30 minutos que eu estava ministrando. O pastor pede licença, se apropria do microfone, e havia um movimento estranho no meio da igreja, algumas pessoas saindo, aquele chororô, e o pastor disse: irmãos, a visão que Deus mostrou ao pregador acabou de se cumprir. Infelizmente,
O irmão daquela jovem tinha acabado de passar pela eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Eu sei que é uma palavra dura de se dizer, porque hoje eu não estou doutrinando, mas eu quero, como eu pedi ao Senhor, eu quero ser instrumento da vontade dele. Hoje nós estamos habituados muitas vezes a ouvir aqueles tipos de mensagens palatáveis, agradáveis ao coração, que massageiam os nossos sentimentos e fica apenas no nível das emoções. Aquele pseudo-evangelho, falso evangelho, aquela mistura da famigerada doutrina da prosperidade com triunfalismo e pitadas de autoajuda. Voltamos para casa nos sentindo tão bem, mas parece que aquilo se sai de nós, porque não tem consistência. Agora, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos os princípios preconizados por sua palavra, a palavra produz efeitos para a eternidade. E eu creio e contemplo isso pelo Senhor Espírito Santo, que nesta noite Deus está tratando individualmente com muitos que aqui chegaram, que vieram preocupados apenas com as suas próprias necessidades. No entanto, Deus está nos chamando a atenção para o propósito da nossa criação, que é adorar o nome de Deus. Aleluia, aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de mudança, porque segundo o seu querer nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Aleluia. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ou profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu para que ele pudesse restituí-lo? Porque nele, por ele, por meio dele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Aleluia, aleluia. Então comece a adorar o Senhor agora. E o que é adorar, pregador? Adorar é este sentimento poderoso que está brotando no teu ser, que vem de dentro para fora, produzido pelo Espírito Santo, que norteia a nossa vida, que nos faz quebrar nossos próprios protocolos e nos direciona em direção à vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Levante a tua mão agora, eu quero orar por você nesta hora. Faça uma introspectiva agora, aleluia. Passe mais tempo com Deus do que com qualquer coisa que o adversário tenta proporcionar para nos entreter. Glória a Deus, quero te convidar na frente, venha todos à frente, os que quiserem receber mais da parte do Senhor, venha à frente, venha à frente. Aleluia, aleluia. Há pessoas aqui neste lugar que o adversário comprometeu o teu futuro, o adversário comprometeu o teu futuro, mas Deus nesta noite está dissolvendo toda a estrutura maligna para a glória do nome dele. Comece a adorar o Senhor agora, comece a falar com ele agora. Não procure palavras bonitas, seja espontâneo, seja sincera na presença do Senhor. Aleluia. É Ele quem traz esta adoração, é Ele quem produz isso em nós. E antes de orar, eu quero apenas compartilhar isso com vocês. Sabe qual é a maior desculpa? Eu estou vendo grande número de jovens, eu vou falar para jovens, até porque eu também sou jovem, né? Sou jovem Senhor. 31 de maio desse ano eu completei 7 anos de casado, para a glória de Deus. Não sou pastor, mas recebo a palavra, viu? Mas sim como presbítero de congrego. E então falo com propriedade com vocês. A maior desculpa, principalmente no meio da juventude, é essa: eu não tenho tempo.
Sim ou não, irmãos? Eu não tenho tempo. E a maior mentira do diabo: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Eclesiastes 3: tudo tem um tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Se o Senhor disse que há um tempo, quem sou eu para dizer que não tem tempo? É verdade. Então, corta. Santidade não é só separar, é cortar também. Corta. Quebra um pouco esse vínculo com esse aglomerado de redes sociais e começa a passar tempo com Deus. Quanto mais tempo estamos na presença dele, mais dele gruda em nós. Aleluia. Eu falei aqui, irmãos, antes da oração, que a pessoa nesse lugar, o aniversário comprometeu o futuro. Eu não falei isso para causar medo, eu falei isso debaixo da orientação do Senhor. E o último testemunho eu prometo: eu pregava no sertão, no meio da roça. O culto era uma mesinha improvisada, com aquela toalha que se coloca aí naquela toalha xadrez. E quando eu pregava, havia um jovem, a multidão, uma grande multidão, e havia um jovem no final, irmãos. Ele olha para o irmão dele e ele fala no ouvido do seu irmão, esse pregadorzinho, ele se utilizou destas palavras: está brigando com o psicológico do povo. Ele cochichou o ouvido do irmão dele. O Espírito Santo me fez ouvir ligar. E eu proferi: eu não estou brincando com o psicológico de ninguém. Ele se assustou, porque foi ato contínuo, quase imediato. Ele sai do lugar e vem à frente. Quando ele está próximo de mim, até então eu não sabia que era ele. Aí o Espírito Santo brada no meu coração novamente, dizendo: eu falei para ele, há um jovem aqui que falou dessa maneira, mas para que ele saiba que Deus ainda tem profeta na terra, ele não vai pregar o olho essa noite. Eu só interrompido por uma mão trêmula sobre o meu ombro. E era aquele jovem que estava tremendo em lágrimas. Ele disse: jovem, sou eu. E já caiu de joelhos. Eu ainda preguei quase 40 minutos e ele era de joelhos na presença do Senhor. Deus está comprometido com a sua palavra. Deus está à procura de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra.